O estudo da química. O que é a química? Para que serve? Como será estudar essa matéria? É muito natural que neste início do curso sua cabeça esteja repleta de perguntas. No entanto, a química não é tão desconhecida para você. No seu dia a dia, você vive praticando química, ao fazer um bolo, um suco ou ao ter uma refeição digerida. A química está mais próxima do que você imagina, e ela se tornará cada vez mais interessante à medida que você compreender que ela explica a composição da matéria que nos rodeia e as reações entre as diferentes substâncias. O nosso estudo será uma jornada, no mínimo, surpreendente. A química em nossa vida. Quando o homem aprendeu a misturar e a reagir substâncias químicas, surgiram o sabão, a metalurgia, o vinho e a cerveja e os medicamentos, entre outros produtos. Surgiram também algumas substâncias nocivas, como o CFC, que destrói a camada de ozônio, e a formação de chuvas ácidas, criando sérios problemas ao ambiente. Esse progresso acelerou-se enormemente com as descobertas tecnológicas do século XX. O aparecimento do plástico, o avanço da indústria de medicamentos, a descoberta da radioatividade, a síntese de matéria orgânica e a nova biotecnologia são alguns exemplos dessas inovações que transformaram e continuam transformando nossa existência. Em aulas anteriores, vimos que tudo que ocupa lugar no espaço recebe o nome de matéria, e que uma porção limitada da matéria é chamada de corpo. Vimos também que o corpo, usado como utensílio, é chamado de objeto, e que os objetos são constituídos de diferentes substâncias. Agora, pense um pouco nisso. Os objetos representados na tela são formados de qual substância? Muito bem, da substância alumínio. E o alumínio, do que é formado? Ele e qualquer espécie da matéria são formados de partículas infinitamente pequenas, chamadas átomos. Conhecendo o átomo. Durante a maior parte do século XIX, foi aceita a teoria imaginada por John Dalton, que afirmava ser o átomo a menor partícula constituinte da matéria e, portanto, indivisível. Novas descobertas fornecem indícios de que o átomo é formado de pequenas partículas e, portanto, divisível. A experiência mostra que o atrito entre o vidro e a lã provoca fenômeno de natureza elétrica, isto é, podemos admitir que, nesses materiais, existem partículas com cargas elétricas diferentes, positivas e negativas. Cargas elétricas diferentes se atraem e iguais se repelem. A teoria atômica de John Dalton afirma que qualquer espécie de matéria é formada de átomos e que os átomos são partículas que não podem ser divididas nem transformadas em outros átomos. Portanto, a teoria de Dalton não é capaz de explicar o que acontece na experiência. Para explicar a natureza elétrica da matéria, foi necessária a construção de um novo modelo atômico. Modelo atômico de Thomson. Segundo Thomson, o átomo deveria ser formado por uma esfera de carga elétrica positiva, possuindo em sua superfície elétrons incrustados e, portanto, imóveis. As cargas negativas dos elétrons compensariam a carga positiva da esfera e, assim, o átomo seria eletricamente neutro. Átomo de Rutherford. Em 1911, Rutherford realizou experiências
que mostraram claramente que o átomo não era uma esfera rígida e maciça e que, na verdade, apresentavam mais espaço vazio do que preenchido. Rutherford sugeriu um modelo atômico em que os elétrons estariam girando em órbitas circulares em torno do núcleo, onde estão localizados os prótons. Após a descoberta das cargas elétricas negativas, que foram denominadas por elétrons, e das positivas, que foram denominadas por prótons, em 1932, cientistas determinaram a existência de outra partícula na constituição do átomo. Essa partícula não possuía carga elétrica e foi denominada por nêutron. A etapa seguinte era definir como essas partículas estavam arrumadas de modo a formar o átomo. Modelo de Rutherford-Bohr. Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr admitiu como correto o modelo de Rutherford e afirmou que em cada camada os elétrons devem possuir uma determinada quantidade de energia. Dependendo da quantidade de energia, os elétrons giram em camadas diferentes. As camadas mais externas são as mais energéticas. Já com as mais internas, ocorre o inverso, isto é, são as menos energéticas. Niels Bohr admitiu que um elétron pode perder ou ganhar energia e, portanto, passar de uma camada para outra. Quando um elétron ganha energia, ele pula para uma camada mais externa. Quando perde energia, ele cai para uma camada mais interna. Assim, ao voltar para sua camada antiga, o elétron libera energia radiante. A lâmpada fluorescente se baseia nesse princípio. Modelo atômico atual. O modelo atual é baseado nas experiências de Rutherford, Bohr e outros cientistas. Em 1916, cientistas provaram que os elétrons giravam em torno do núcleo, descrevendo órbitas elípticas além das circulares. Afirmaram também que o átomo tem duas regiões distintas, a parte central, chamada de núcleo, e a parte periférica, chamada de eletrosfera. No núcleo estão os prótons e os nêutrons. Na eletrosfera estão os elétrons que giram em torno do núcleo. O núcleo do átomo. No núcleo estão os prótons com cargas positivas e os nêutrons que são eletricamente neutros. Por que os prótons no núcleo não se repelem? Os cientistas afirmam que os nêutrons são responsáveis pela estabilidade do núcleo. A eletrosfera. A eletrosfera é a região formada pelos elétrons que giram em torno do núcleo. Os cientistas afirmam que os elétrons estão distribuídos a diferentes distâncias ao redor do núcleo. Cientistas afirmam também que os elétrons estão distribuídos no máximo em 7 camadas a diferentes distâncias ao redor do núcleo. As camadas são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. A distribuição dos elétrons. Os elétrons se distribuem nas diversas camadas de acordo com seus níveis de energia. Quanto mais afastado do núcleo, maior o nível de energia do elétron. Por meio de cálculos e experiências, os cientistas determinaram o número máximo de elétrons de cada camada ou nível de energia. Assim, a camada K tem no máximo 2 elétrons, a camada L no máximo 8 elétrons, a camada M no máximo 18 elétrons, a camada N no máximo 32 elétrons, a camada O
no máximo 32 elétrons. A camada P, no máximo 18 elétrons. E a camada Q, no máximo 2 elétrons. Agora vamos fazer uma revisão dos principais modelos atômicos. Durante a maior parte do século XIX, foi aceita a teoria imaginada por John Dalton, que afirmava ser o átomo a menor partícula constituinte da matéria e, portanto, indivisível. Segundo Thomson, o átomo deveria ser formado por uma esfera de carga elétrica positiva, possuindo em sua superfície elétrons incrustados e, portanto, imóveis. As cargas negativas dos elétrons compensariam a carga positiva da esfera e, assim, o átomo seria eletricamente neutro. Em 1911, Rutherford realizou experiências que mostraram claramente que o átomo não era uma esfera rígida e maciça e que, na verdade, apresentava mais espaço vazio do que preenchido. Rutherford sugeriu um modelo atômico em que os elétrons estariam girando em órbitas circulares em torno do núcleo, onde estão localizados os prótons. Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr admitiu como correto o modelo de Rutherford e afirmou que em cada camada os elétrons devem possuir uma determinada quantidade de energia. Dependendo da quantidade de energia, os elétrons giram em camadas diferentes. As camadas mais externas são as mais energéticas. Já com as mais internas, ocorre o inverso, isto é, são as menos energéticas. Niels Bohr admitiu que um elétron pode perder ou ganhar energia e, portanto, passar de uma camada para outra. Em 1916, cientistas provaram que os elétrons giravam em torno do núcleo, descrevendo órbitas elípticas além das circulares. Afirmaram também que o átomo tem duas regiões distintas, a parte central, chamada de núcleo, e a parte periférica, chamada de eletrosfera. No núcleo estão os prótons e os nêutrons. Na eletrosfera estão os elétrons que giram em torno do núcleo.